Voltamos agora para nossa aula de História e a gente hoje vai iniciar os nossos assuntos da terceira unidade. E o primeiro assunto que a gente tem vai falar sobre a cultura africana, certo? Então, o que a gente tem aí? A primeira coisa que a gente vai falar é o tópico do trajeto dos africanos para a colônia. Como eles saíam lá da África e chegavam aqui no Brasil. Vamos lá. Antes da chegada dos europeus na África, o continente africano era dividido em várias nacionalidades e eram muitos grupos étnicos. Haviam reinos bastante diversos. A escravidão já existia na África, mas era uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou de pessoas ricas, mas os seus descendentes de quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com a diferença, eles trabalhavam mais do que os demais membros da família. Além dos vencidos nas guerras entre as tribos, haviam também os escravos por dívidas, por terem cometido algum delito. Então, quais eram os tipos de negros escravos que existiam? Eram os que guerreavam e perdiam, e também os que estavam devendo alguma coisa ou que tinham cometido algum delito, e eles eram levados para trabalhar na casa de outras pessoas da África. Lá na África era dessa forma que ocorria o processo de escravização. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos. A comercialização de escravos era feita por meio do escambo. E que era o escambo? No qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Então, eles faziam uma troca. Por exemplo, eu quero um escravo e eu vou dar um bonequinho em troca. Então, era um negócio de pouco valor, não tinha muita importância. Eles iam lá e faziam a troca. Os principais produtos trocados eram aguardente, tecido, artigos bélicos, que eram pólvoras, armas de fogo, arcos, flechas, espadas e facas, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçanga, vidro, algodão, barra de ferro e conchas. Os principais centros de comércio dos escravos na África eram Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina. Entretanto, depois, o comércio foi aumentando e os interessados nos lucros com a venda dos escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Dessa forma, os reinos passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Eles usavam roupas de europeus, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Vamos aí para a página 61. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas, como Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bantus da Angola, Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, e os sudaneses de Guiné, da Guiné, Nigéria e Costa do Ouro, que foram para a Bahia, e os malês de Mali, que foram para todo o Brasil. Os negros eram transportados em navios negreiros com a condição desumana. Muitos morriam de banzo, que era uma doença que provocava profunda depressão e fazia com que as pessoas deixassem de se alimentar até morrer de outras doenças como disenteria, sarampo, varíola, escorbuto e sarna, ou cometiam suicídio durante a travessia. Eles vinham todos juntos na parte de baixo do navio, que era o navio negreiro, e sem ter espaço para banheiro, para cama, nada. Eles vinham, muitas vezes não tinha nem espaço para se mexer. Até as necessidades fisiológicas eles tinham que fazer
junto dos outros negros lá. Por isso que muitos morriam. E, por exemplo, se um ficasse doente, todo mundo ia pegar. Tava todo mundo junto ali. E muitos não resistiam, porque não tinham uma alimentação adequada, não tinham direito de ter a luz do sol, nada. Ficavam realmente presos ali. E era uma situação bem desumana mesmo. Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras para serem vendidos aos fazendeiros. A partir dali, eram levados para trabalhar de maneira forçada, os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas. A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. Quando eles chegavam no Brasil, eles tinham uma média de 4 a 8 anos. Mais do que isso, poderia até ser que vivessem um pouco a mais. Mas era muito raro isso acontecer por causa das condições que eles tinham de vida e o trabalho também que eles tinham naqueles locais. Finalizando aí, vamos para a nossa atividade. Na página 61, ainda, tem assim. Primeira questão. Marque as características da África antes da chegada dos europeus. A gente tem aí, as tribos viviam em harmonia. O continente era dividido em várias nacionalidades. Existiam grupos étnicos. Não havia escravidão. Haviam reinos bastante desenvolvidos. Então, dessas aí vocês vão assinalar três. Três estão corretas sobre as características da África antes da chegada dos europeus. Segunda questão. Vai numerar corretamente as cenas de acordo com a legenda. Então, aqui a gente tem a legenda embaixo que diz assim: primeiro, a escravidão já existia na África, mas numa quantidade bem menor. Então, qual é? Aí vocês vão e marcam aí. 2. As aldeias guerreavam entre si e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas. E 3. Nessas aldeias passavam a fazer parte da família, mas havia uma diferença. Eles trabalhavam mais do que os demais membros da família, certo? Então, vocês vão fazer aí a organização para numerar com as cenas da legenda. Página 62. Terceira questão. Escreva os motivos pelos quais um africano poderia se tornar um escravo. Existiam 3 modos e vocês vão identificar quais são esses modos e colocam aqui. Quarta questão. Escreva o nome dos produtos que eram comercializados por meio do escambo. Quais são os produtos que eles faziam para trocar, que eles tinham para trocar por escravos. Quinta questão. Escreva o nome dos principais povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Tem 3 aí, vocês vão escrever. Sexta questão. Escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. Na letra A. No início, quem eram os escravos que os portugueses compravam? Letra B. O que aconteceu com a comercialização dos escravos? Letra C. Muitos reis estavam interessados em quê? Qual era o interesse que eles tinham? Letra D. Esses reis passaram a fazer o quê? Letra E. Como esses reis passaram a viver? Como é que a vida deles se a vida deles mudaram com o tráfico de negros? E a letra F. Quais foram os hábitos europeus que os reis africanos adquiriram? O que é que eles trouxeram aí dos europeus que levaram para vir? Então, aqui a gente finaliza a nossa atividade. Respondam, qualquer dúvida é só chamar. E daqui a pouco vocês coloquem as atividades lá no grupo quando for solicitado.